Oi, meu nome é Luísa Oi, eu sou a Sama. e a gente está aqui começando a nossa segunda temporada de Mãe Só Muda o Ai, Endereço. É, conseguimos! a gente tá falando sobre o que aconteceu na temporada passada para agora, né? O que mudou nas nossas vidas. Fala aí, dá uma atualização pra galera. Luísa 2024, o que tá rolando? Pois é, então, vou te falar que não tiveram nada assim, nenhuma grande reviravolta na minha vida, apesar de que tudo parece muito diferente, porque agora eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ao invés de uma filha de 1 ano e meio, e é um mundo de diferença, que ela é uma matraquinha, ela fala o dia inteiro, dorme bem, come bem, vai começar a creche. Eu passo muito, muito tempo com a minha pequena, né? Eu, tipo, tenho babá 12 horas por semana, o resto tudo sou eu mesmo, então tô muito animada com isso. A minha filha mais velha agora está nas férias de verão, fazendo teatro musical. Eu tirei esse primeira metade do ano e não consegui trabalhar, porque, enfim, estou muito com a minha filha, e aí eu trabalhava e todo o dinheiro ia para babá, e eu precisava de mais babá, lá, lá, lá. Então fez mais sentido eu ficar em casa escrevendo, trabalhando meus projetos, com o tempo da babá. E nada muito grande. E você, Samara, quais foram as grandes mudanças da sua vida desde a última vez que a gente conversou? Então, basicamente eu tenho um filho a mais agora. Eu tinha uma filha só, agora eu tenho dois. Eu tenho um menininho agora de 5 meses e meio. Na verdade, eu gravei a temporada passada grávida, né? Não compartilhei isso na época. Para quem quiser saber meus motivos, é só escutar alguns dos episódios. Mas basicamente, depois de dois abortos e uma FIV que não funcionaram, eu consegui engravidar e, enfim, e tive esse filho em janeiro desse ano, no final de janeiro. Então, estamos aí chegando no sexto mês. E, na verdade, assim, né? Que nem você que teve seu tempo para estar com as suas filhas. Eu tive licença maternidade, né? Então, fiquei um tempo aí focada em alimentar a criança. E agora também tô voltando ao mundo, assim, vendo o que tava rolando aqui, é o quê? Sabe? O que tava rolando aqui fora, que eu não tava sabendo. Então, tô saindo da caverna, diria assim, saindo da caverna para retomar os projetos, retomar as coisas, voltar a trabalhar, enfim. E uma coisa que a gente estava conversando também, né? Que a gente fica pensando é que, cara, a gente está curtindo muito fazer esse podcast, a gente está recebendo muito feedback maneiro. E a gente só queria pedir desculpas pela lentidão, às vezes, dos processos, porque isso aqui é como os nossos filhos. Então, você sabe que nasce, aí É. demora, aí tem que aprender a amamentar, aí tem que aprender a comer, aí tem que aprender a virar no chão, entendeu? A engatinhar. É tudo um processo, né? Aí você acha que você entendeu o processo, aí vem um negócio e você não entende nada, né? É uma constante, que é muito como a maternidade, você está sempre tendo que voltar à humildade, porque na verdade você não sabe nada. Falando disso, né? Assim, você vai ver, eu acho também, né? Tô no segundo filho, com o segundo filho veio uma certa, assim, eu não quero dizer arrogância, né? Mas assim, uma certa confiança que a gente tem. Tipo, eu já fiz isso antes, tá tudo certo, né? E, de fato, a minha segunda, ela é muito tranquila, assim, então várias coisas, assim, tipo, ela dorme super bem, sabe? Então, eu tô assim, tava, pô, garantida, né? Aí eu fui levar ela pra fazer o check-up de 2 anos. E eu sou mamãe, assim, a minha mais velha, ela é super radical. Ela já foi mordida por cachorro na cara, já tomou ponto no queixo, sabe? Esmagou o dedão, a gente teve que ir na emergência. Ela é dessas, assim. Então, assim, a gente vive Caraca. frequentando, assim, situações de emergência. E eu, apesar de não ser uma pessoa assim, eu não me considero uma pessoa calma e zen no meu dia a dia, nessas horas eu consigo ser. Eu vou lá no fundo do poço e consigo trazer uma calma e dar o controle da situação. Porém, fui levar a minha segunda filha no seu check-up e aí decidi, e agora a minha médica faz exame de sangue in-house, em vez de levar para o laboratório, né? E aí começa, aí vai, cutuca, e aí a moça não consegue pegar o sangue, a minha filha berrando, e eu comecei a chorar. Eu não consegui me Caraca. controlar. Pois é, naquelas, eu sempre consigo ser a pessoa calma, e dessa vez eu vi ela sofrendo, achei aquelas meninas mega incompetentes, não gostei de nada, que eu comecei a chorar. E a minha médica, a pediatra maravilhosa, ela é uma nigeriana que se formou em Londres, tem quase 2 metros de altura. Quer dizer, na minha cabeça ela tem quase 2 metros de altura, porque ela me intimida muito, mas ela deve ter assim, tipo, 1,75. É.
E ela viu e ela falou assim, Lisa, você não é assim. Nossa, você deve ter sido uma coisa horrível, porque ela não estava na sala. Aí ela veio e tirou o sangue da minha filha, né? Mas enfim, estamos constantemente sendo surpreendidas, como a gente não sabe nada, nem sobre a gente mesma, né? Mas enfim. E como é É, que para tá isso que a aí? gente tá aqui, né? Pois Porque não é, tem como, né? total. Inclusive, recebemos várias dicas várias sugestões de tema muito legais. Se você tiver alguma sugestão, também manda pra gente aqui, comentários, Pode mandar. e-mail, Instagram. E, Samara, conta como é que tá a sua experiência com o seu segundo bebê comparado ao seu primeiro bebê, assim. Você acha que você trouxe mais conhecimento? O temperamento é diferente ou você que é diferente? Conta pra gente um pouco. Cara, eu acho que eu também sou essa mãe zen, assim. Eu sou muito relaxada no sentido de que eu sei que o bebê vai chorar, eu sei que o bebê vai talvez dormir mal, eu sei que o bebê vai ter problemas, e eu sempre tento relativizar, porque, sei lá, por exemplo, a gente pensa, ai, o bebê dormiu mal essa noite, mas ele estava dormindo bem. E a gente também, como adulto, a gente também tem noites que a gente dorme bem, tem noites que, de repente, do nada, a gente dorme Não. mal sem uma razão. Quer dizer, uma razão que a gente consiga confabular, né? Pensar. Então, eu não tenho muito estresse, assim, no geral, e com a Morena, né, com a minha filha, que ela tem 3 anos agora. Cara, eu lembro que eu me sentia até às vezes menos preocupada do que a média das pessoas, sabe? Eu pensava, será que eu tô esquecendo alguma coisa muito importante? Porque tá geral muito desesperada e eu não. Tô fazendo errado. E eu e meu marido, a gente ia até no médico, quando ia fazer as visitas lá de consulta normal, né? De segmento, a gente se olhava e falava, cara, a gente tá fazendo alguma coisa diferente, cara. Porque tá todo mundo meio assim, meio nervoso, e a gente tá, tipo, muito tranquilo. Então, alguma coisa a gente tá errando. Mas, por enquanto, tá indo mais ou menos bem. A criança Bom. tá sobrevivendo bem, tá indo bem. E aí, com o segundo, eu pensei, pô, eu tenho que ficar ligada, porque eu já fui relaxada com a primeira, o segundo, então eu vou. O moleque vai se pendurar com uma semana, né? Só que aí, cara, veio tudo diferente, porque, coitadinho, ele já nasceu com um problema muito grande de freio da língua curto. Hum, E ele não parou de fazer visitas de médicos, fisioterapeutas, osteopatas, fonoaudiólogos desde que ele nasceu. Então, assim, desde que ele nasceu, que ele tem menos de 6 meses, eu já fiz mais de 20 consultas no total, porque caramba. fisioterapia, para quem sabe, é um processo lento, você não faz tudo numa sessão, até porque, mais ainda quando é um bebê tão pequeno, que não pode fazer muita coisa, porque o bebê se estressa, o bebê cansa, o bebê dorme, o bebê tem que mamar. Então, assim, na verdade, eu vou te falar que eu virei profissão mãe mesmo, porque com a minha filha era muito fácil, eu botava ela aqui, botava ali, e ela ficava muito de boa. E ele, como tinha esse incômodo, ele teve, né, que aprender a mamar diferente. Ele teve que ser incomodado fisicamente muitas vezes para poder melhorar, ele teve que ser incomodado muitas vezes. Então, foi um processo, na verdade, muito louco, assim, mesmo, né? Imagina, em 5 meses, 20 sessões de acompanhamento, né, de especialistas. Mas ele tá super bem, então, assim, hoje olhando para trás, eu falo, cara, graças a Deus que eu fiz tudo isso que eu fiz, porque ele melhorou muito, ele melhorou, tipo, 90%. Ele chegou a ter um pouco de torcicolo, para quem, as mães aí que já tiveram filhos com torcicolo, é um problema que tem que ser tratado rápido para não piorar e não virar um problema muito grave, né? Uhum. Esse é um problema simples, mas que pode dar problemas muito graves no futuro, Sim, de sim. postura e tudo isso. Então a gente fez um intensivão aí para isso e a gente continua fazendo, né? Na verdade, ainda não acabou não, só que agora como tá melhor, as consultas são mais espaçadas, mais Uau. tranquilas. Só que ao mesmo tempo, então assim, tudo que eu fui de relaxada com a minha filha, eu não pude ser com ele por questões Estressado. da situação dele. Então, na verdade, assim, realmente, e o pior de tudo, na verdade, eu mesmo me cortando meu pensamento, acho que o pior de tudo é que é muito difícil não comparar os filhos, cara, mas não no sentido ruim de, ele é melhor, ou ele é pior, ou ele é melhor, não, não nesse sentido de comparação, mas no sentido assim, e a minha filha com esses meses já fazia tal coisa, o meu filho com esses meses não faz tal coisa, ou o meu filho faz tal coisa e minha filha não faz tal coisa. Cara, e aí eu fico pensando, a gente fica o tempo inteiro comparando, mas não é de maldade, e nem é de maldade quando a gente compara com outras mães. Eu fiquei até com pena de outras mães que se sintam comparadas, de falar assim, cara, relaxa. Um recado para as mães. Relaxa, que comparação é normal, porque comparação é normal até mesmo dentro da gente. A gente compara uma Total. situação que a gente viveu, a gente compara uma vez com, sei lá, uma pessoa fez uma coisa que você não gostou, você compara com outra situação que você também não gostou. Então é muito normal a gente comparar situações que a gente acha que são Nossa, similares, total. né? Tem um Então episódio de eu tenho Bluey agora uma posição maravilhoso para isso. sobre isso. Desculpa, interromper. Tem, É. tem um episódio Não, maravilhoso não, de tranquilo. Bluey
que é que é essa série aqui, né, dos cachorros, é uma série australiana que os pais ficam loucos, né? Então tem um sobre o sono, temos episódios sobre o sono, que é lindo, que é a menininha, a cachorrinha aprendendo a dormir sozinha e tal. E tem um que é sobre comparação, que a mãe fica completamente fixada do filhinho, do filhotinho dela andar antes do filhotinho da loba, né? E a filhotinha da loba começa a andar assim mega rápido e ela fica muito pé da vida, assim. Aí no final a loba vem visitar e fala assim: Não, mas ela é minha sétima filha. Ela, sétima filha? Eu achei que fosse seu primeiro. Ela, não, não. No primeiro demorou horrores. Não... E aí ela olha pra. Aí corta assim pra ela, olhando pra câmera e fala assim: Você tá indo super bem, mamãe. Cara, Ah. mas esse negócio do freio é muito. É um problema, eu acho, muito mais comum do que a gente acha, né? Porque ele teve. Era freio na língua ou em cima, na gengivinha? Era da língua e tava assim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha na hora do parto. Ele não Olha pegou só. o peito direito e eu falei, cara, e eu me lembro de pensar, porque eu queria fazer aquela foto bonita, sabe? Isso Do é. bebê mamando assim, e ele não pegava no peito, ele não pegava, ele É, não a parava de Maia não chorar, pegou. ele não conseguia nem achar o peito, tipo assim, aquela coisa, ai, o bebê vai encontrar o peito porque é fisiológico. Cara, meu filho não encontrava mesmo, e dava pra ver, tipo, Uhum. eu sentia ali, porque eu olhei pro meu marido e falei, cara, tem alguma coisa errada já, tanto é que eu Uau. pedia aqui no Uhum. sistema público de saúde, eu pedia consulta de urgência e eu fui na consulta de urgência, ele tinha 3 dias de nascido. Foi o tempo de eu sair do hospital, chegar em casa e falar, cara, é, negligenciaram, acho, né, de ver Uhum. isso no hospital, porque deveriam ter visto isso no hospital e já cortar no hospital, que é um procedimento comum aqui. Mas, na verdade, foi até bom que não fizeram isso, porque eu acabei fazendo numa clínica que deu um acompanhamento mais globalizado. No hospital ia ser meio que na urgência e não iam fazer esse acompanhamento tão Sim. bem, né? Mas E, foi uma coisa assim, unânime. Assim, a gente foi em 5 profissionais e ninguém tinha dúvida que ele tinha que cortar para ontem. é, Então foi fácil. Assim, o lado bom é que foi fácil de diagnosticar, porque às vezes também é difícil é que quando você tá assim, ai, não sei se corto, não sei se não corto. Não, o caso dele pelo menos era fácil, todo mundo sabia que cortar. porque com a minha primeira rolou um debate se era para cortar ou não, mas veio de uma consultora de amamentação, eu acho, né? Essa era a especialidade dela. Só que ela não era enfermeira, ela não era, assim, essa era o treinamento dela era de amamentação. Então eu fiquei um pouco grilada de ser a única opinião, sabe? E aí eu acabei levando a Maia no fisioterapeuta e no osteopata, porque no caso dela não era freio, o caso dela era torcicolo, porque o parto foi tão traumático que ela nasceu toda trincadinha, entendeu? E aí depois eu fui descobrir que essa mulher recomendava para todo mundo. Nasceu, faz o troço, sabe? Então eu fiquei feliz, assim, que eu acabei não fazendo, mas eu sei que tem casos em que é extremo, assim. Mas a Maia só começou a pegar o peito quando ela começou a ir no fisioterapeuta. Eu tive que usar aquele mamilo falso e ficava ordenhando, né? Aí depois que a gente começou a ir, é, no dia ela pegou no peito. No dia da primeira consulta da fisioterapeuta, ela pegou no meu peito. E aí foi. A Olivia nasceu esfomeada, né? Mas mas é isso, é o que você falou, né? A gente acha que com o segundo vai ser só tranquilidade e é porrada o tempo inteiro. Mas olha, eu vou te falar que eu fiquei feliz disso ter acontecido comigo no segundo, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, imagina você pega já Assim, com a minha filha eu Ai, tive problemas também, óbvio, mas. E principalmente de amamentação, que eu acho que é a parte que pega pra muita gente, né? é. Mas foi bom que o problema maior, assim, mais grave tenha havido no segundo, porque eu já me desesperei bastante com a situação dele, porque eu pensei, meu Deus, ele não vai conseguir andar, sei lá, entendeu? Porque eu já pensei tudo que poderia acontecer se aquele freio não se resolvesse, ou se ele demorasse muito para aprender, ou se ele ia perder muito peso, porque ele não ia conseguir mamar, e entrei com a fórmula, tive que entrar com a fórmula, não tinha nem tempo, não tinha nem como. Tive mastite na primeira semana, fiquei 2 semanas com febre. Sim, foi tudo Ui. um caos, foi um caos. Mas e só chorava, só chorava. As primeiras 2 semanas depois do parto, eu chorava todos os dias, me sentindo inútil, porque eu não conseguia amamentar ele, não conseguia ordenhar. Ai. Eu tenho também uma redução de mamas, então para mim é muito difícil ordenhar. É, então, assim, foi tudo ao mesmo tempo, mas olhando para trás, obviamente, eu sei, eu sofri muito porque eu sofri fisicamente com febre e com muita dor nos peitos, e sofria pensando assim, cara, o que que vai acontecer com esse menino, sabe? Tipo, que mãe eu vou ser para ele? A minha filha conseguia amamentar, querendo ou não, até os 13 meses. No final já era menos, já era poucas vezes por dia, mas eu consegui até os 13 meses. E eu falei, pô, esse menino nasceu, eu não consigo nem deixar que ele chegue perto de mim. E quando ele chegava, eu só chorava. Ele pegava meu peito, eu só chorava. Eu já chorava antecipadamente, pensando, caraca, daqui a pouco eu vou ter que dar peito. E aí eu já começava a chorar, já imaginando aquela dor.
E aí eu usei bico de silicone. Fui em 500 mil assessorias de alimentação, que eu tenho uma assessora aqui muito boa, que já tinha cuidado de mim na minha primeira gravidez. E aí, um momento ela falou, cara, não tem mais o que fazer com ele, porque passou um momento que já não era o problema dele, assim, né? Já era questão também que você falou dessa questão de fisioterapia. Ele tinha o problema de torcicolo, então a boca já estava solta. Só que ele estava malando assim. Ele malava assim, né? Com o ombrinho assim. Então ele não Ah, relaxava. E a coisa mais bizarra, assim, que nem a gente acredita quando a gente pensa, é que ele aguentava a cabeça no dia que ele nasceu. Ele já sustentava a cabeça. E aí uau. todo mundo, que maneiro. Não, que maneiro não. Ele fazia isso porque ele estava Porque ele estava tão travado. tenso, que estava tão travado que a musculatura dele não mexia. Ele não mexia, ele era um bebê como que eles falam aqui, em bloco, sabe? Era um bloco só de bebê. Não era esse bebê flexível que a gente está acostumado a ver, que você pega o braço fica assim. Ele não, Ah. ele era tudo Pô, troncudinho. Mas não sei também se foi, assim, essa coisa do parto, eu não sei nunca quanto que o parto influencia é, positivamente, negativamente, essas coisas, hum. porque ó, doida, eu paria, quase eu nasci também, de novo, né? É, What the nascemos fuck como faz sentido. mãe. Mas eu paria, o parto dele, cara, ele nasceu com a bolsa intacta, né? Depois que a bolsa rasgou, mas a cabeça dele chegou a sair inteira dentro da bolsa. Uau, Então foi bem legal até, foi bem doido. legal. Mostre fotos no privado, pra quem Tá. quiser. É, não, eu Mas acho sabe, que, então, assim, no caso da Maia, a gente sabe que foi o parto por conta que ela ficou presa no canal e tal, e o ângulo, tudo, a gente sabe que foi isso, né? E no caso dela, a gente começou a perceber isso porque ela, na hora de dormir, a cabeça só ia para um lado. Ela nunca, sabe, ela sempre dormia com a cabeça pro mesmo ladinho na diagonal. Aí ali que a gente começou a perceber que tava travado, entendeu? A ponto de que só, e isso assim, 2 semanas, 3 semanas, até hoje ela tem um pouquinho chatinho assim na cabeça. Só que ela tem tanto cabelo que não dá pra, entendeu? Meu marido falou sim. assim, óbvio que não tem, a gente saberia. Eu falei, eu sei que tem. Ainda bem que você tá falando isso, cara. Ainda bem que você tá falando isso, de que você seguiu o seu feeling. Você sabe seu feeling total de que ela tem. Pois é, aí quando eu levei a Olivia, e eu acho que acontece isso também, por a gente ter uma consciência maior, eu também comecei a perceber que a Olivia, quando ela começou a rolar, ela só rolava para um lado, né? Só que eu vi que era só questão de hábito mesmo. Aí eu levei ela numa osteopata de bebês no Rio de Janeiro, maravilhosa, Ana Paula, que eu conheço desde a infância, foi a minha fisioterapeuta, fiz RPG com ela é maravilhosa, em Ipanema. Se quiserem recomendação, dou aqui. Ana Paula Osteopata no Instagram. E ela deu lá, fez uns ajustes lá no livro, muito poucos, que nem você falou, né? Porque eles não aguentam mais do que muita coisa, e me ensinou uns truques, e 2 dias depois lá tava ela lá rolando pros dois lados, né? Então, gente, esses profissionais são incríveis, sério. Se você tá ouvindo isso, se você tem alguma coisa assim que seu filho você fala, ai, não sei, ele não se mexe. Procura uma osteopata, ou uma fisioterapeuta que mexa com bebês, assim, porque realmente eu tive só experiências muito positivas com isso, assim. É É impressionante o que eles verdade. conseguem fazer. Impressionante, assim. Você acha que não, mas é isso. Já nasce, né? Assim, já nasce relaxado, não necessariamente, gente. A gente não sabe, deve ser mó perrengue nascer. Não, com certeza. Com certeza. Eu perregaço isso aí. Porra, se tivesse Apple Watch na hora ali, imagina quantas É. calorias. O bebê não tá queimando. O bebê, não a gente, né? Ah, pô, a gente também. A E gente pelo também. amor de Deus, eu não sei nem meu nome. Cara, eu pedi no meu parto, eu pedi tequila, eu pedi caipirinha, pedi mojito, pedi pinha colada. Você precisa Porque eu de falei assim, álcool. cara, eu pedi. Não, mas é porque assim, eu queria relaxar. Então eu falei Hum, assim, entre uma pessoa. E assim, ele já estava nascendo. Aí eu pensei na minha cabeça, cara, eu vou beber esse álcool. Até a dose chegar na placenta, ele já nasceu. é. Não vai dar tempo, assim, não é que não, entendeu? Até eu absorver esse álcool, ainda mais que eu não ia tomar uma garrafa, né? Eu pedi um pilequezinho só para dar uma alegria. Então eu pensei, vai tomar uma dose, em vez de eu tomar anestesia, Aham. entendeu? Eu tomo uma dose de álcool que até ele nascer não vai dar tempo de, É, já assim, não teve afetar síndrome. ele. Ele já não teve a síndrome do álcool, sabe? Assim, ele já tá tranquilo, já tá Não tomei livre. nada de álcool a gravidez inteira. Então eu Pois pensei, é. bom, uma dosezinha no parto aqui. E eu fiquei pensando, pô, será que eu tomo, não tomo? Mas aí eu acabei tomando a que eles chamam de walking epidural, né? Uhum. Que é só para segurar um pouco a dor, não tira a dor, ela só reduz um pouco a dor e você consegue andar, consegue se mover, assim, você consegue fazer tudo, ele só Legal. realmente reduz um pouco a dor. Porque senão, no final, eu estava assim, pelo amor de Deus, não vai qualquer coisa.
E a enfermeira rindo depois, falando, você pediu álcool, não sei o quê. Eu falei, não, não, eu lembro disso, eu tenho consciência plena de que eu lembro Mas disso, eu não sei tava que fora tem de mim, não. doulas que tem doulas que recomendam uma dose de vodka na hora do parto. Eu acho uma loucura total. Mas assim, recomendar, né? Uma Eu coisa. apoio, eu apoio. Mas você recomendar Não, se não isso? fizer mal, É, pois é, eu não sei se faz mal ou não. Mas assim. Mas por isso, pra dar uma relaxada, né? Que é é porque às vezes é mais bom, um é efeito placebo também. Você pode botar um negócio cheio de água e falar que tem vodka, total. entendeu? E é um efeito placebo de que você sabe que você tá tomando um pouco de álcool, aquele cheiro ali do álcool, e você já, ok, vou relaxar, entendeu? Então, sei lá, mas também não vão andar, não iam andar mesmo, então tomei a Oca e epidural por isso, É, muito pra bom. aguentar. Agora, isso que você falou do que você sente da sua filha, né? Também aconteceu comigo, porque com meu filho foi isso. Eu falei, cara, ele não precisa mais assessora de amamentação, ele não precisa mais pediatra, ele precisa de alguém que pegue o corpinho dele e solte a musculatura. E eu também, assim, outra recomendação também, que a equipe que cuidou dele foi muito boa no Rio. Não tenho o nome aqui total deles, mas eles foram muito bons, que é o Danilo e a Bia. Não tenho essas informações É, gente, detalhadas. manda DM pra gente que a gente fala tudo isso pra vocês, sim. É, mas foi muito, muito incrível, assim. E aqui também a gente deu sorte de pegar profissionais muito boas, sabe? Que estão cuidando dele, que já cuidaram no período inicial e que agora estão cuidando da segunda etapa, né? Ou terceira, sei lá, ou quinta, não sei nem que etapa eu tô mais. Mas que agora ele começa a fazer físio na água. Então já tô com outra parada, Oh. entendeu? Hum. É. Mas ele tá bem, ele tá bem. Assim, pra quem não sabe, ninguém percebe que ele tem isso. Só quem é profissional que vê que tá levemente giradinho assim a cabecinha. Uhum. Mas, cara, outra lição de hoje é seguir o feeling, porque eu insisti, insisti, insisti que ele tinha que fazer, e meu Uhum. marido falando ainda, ai, mas ele já foi muitas sessões. Falei, não, cara, ele vai em todas que eu puder pagar, em todas que eu puder fornecer para ele, ele vai. Até alguém me falar que não precisa mais mesmo, alguém, né, de confiança, um profissional bom, falar que não precisa mais, que eu vou relaxar minha cabeça. Enquanto isso, Isso enquanto eu aí. puder pagar É, e ter tempo, vamos lá. acho isso tem que seguir mesmo, eu concordo com você. Concordo. É, e é isso, várias coisas assim, né? Fisioterapia para bebês, amamentação. Eu não tive, quando eu pari a Maia, a gente tem episódio sobre parto, né? Eu conto um pouco dessa história, mas que acabou sendo uma cesárea de emergência, mas eu fui induzida. E com a indução, que é um certo arrependimento que eu tenho, podemos falar disso em outro episódio, mas eu achei que eu pudesse ter esperado. Acho que não ia acontecer nada, sabe? Assim, ninguém sabia exatamente quantas semanas eu estava mesmo, porque eu engravidei tão rápido depois que eu tirei o DIU que eu não cheguei a menstruar. Então, o nosso cálculo era através de hormônio, não era através de da última data da menstruação, entendeu? É, mas enfim, aí foi induzida. E a contração da indução, ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, a indução, na verdade, ela é tipo um efeito cascata, porque na hora que você toma lá esqueci o nome do negócio, mas assim, a droga que começa a induzir as suas contrações são tão fortes que é praticamente impossível você não tomar anestesia, porque é uma dor assim avassaladora, tipo 4 ou 5 vezes mais intensa que a contração sem ser induzida. Só que como eu não estava dilatada ainda, não podiam me dar epidural. Então a mulher virou e falou assim: Olha, eu posso te dar esse analgésico aqui, dura em torno de 3 horas, mas na hora que bater, vai te dar uma ondinha. Tipo, como se isso fosse ruim, sabe? Eu tava É, achando que era calma uma aí. coisa boa. Vai aproveitar aí, curte Vai aí. melhorar minha dor e me dar uma onda agora, na minha veia. Mas foi exatamente isso. Deu uma ondinha, durou 3 horas. 3 horas depois a dor voltou com tudo. Também não estava dilatada, não podia tomar mais. Foi um perrenguinho. Mas no final estão as duas aqui, graças a Deus. Eu acho também que uma coisa que a gente até falou no do parto, eu não sei nem se a gente falou, bom, a gente tem que falar mais sobre partos em geral, né? Vamos ter vários episódios sobre Mas parto. cara, que parto é um nascimento, é uma via de nascimento, mas assim, depois que pariu, cara, é que fica muito mais difícil depois que pariu. Então, assim, Total. o parto em si, ele é uma lembrança, vai ser, esperamos que seja sempre boa. Se for ruim, infelizmente, É. acontece também, mas fora da expectativa ou coisas assim. Mas a Uhum. gente espera que seja uma boa lembrança, ou que pelo menos ela acaba perdendo um pouco a relevância, porque você tem tanta coisa na vida de uma criança, né, que você tem que fazer, que você tem que cuidar de um bebê, e depois quando vai desenvolvendo, que na verdade a via de parto ou amamentação acaba sendo quase que um detalhe do passado, né? Porque Total. quando chegar o Terrible Two, já não faz diferença se a criança nasceu assim ou foi Total. amamentada assim,
É, eu Já tá acho que assim, a ah! diferença, assim, no meu caso, foi o tempo de eu lidar com trauma, sabe? Tipo, hoje em dia eu tenho essa perspectiva. Quando a Maia nasceu, eu não conseguia nem pensar em ter outro filho, assim, mas não nem passava pela minha cabeça. Mas eu sabia que eu não queria ter filho único, eu sabia que eu queria ter dois, né? Em algum momento eu pensei em ter três, mas eu tava maluca ali, né? Assim, mas assim, eu não conseguia imaginar passar por aquilo de novo. Então eu realmente tive que esperar 3, 4 anos para começar. Tanto que as minhas filhas têm 6 anos de diferença, né? Então, aquilo que você estava falando de comparar filho é muito real, mas assim, eu não lembro de nada. Eu tenho que ir, gente. Às vezes eu vou no meu Instagram pra ver o que que acontecia em cada época, porque eu não lembro, assim. Quando é que sorriu pela primeira vez? Vou lá no meu Instagram. 4 semanas. Ah, gente, mas isso eu não tenho memória. Assim, mentira. Eu só sei umas coisas do primeiro mês. E depois, É, tem os momentos, os marcos, né? vou te falar que tem uma amiga minha que tem um bebê aqui em Barcelona. O bebê deve estar com uns 8 meses, 9 meses. Uhum. E aí eu tava comentando, compartilhando com ela coisas de bebê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, várias coisas do que tinha passado com a Morena. Enfim, ela me perguntava coisas e eu ia falando mais ou menos o que a gente tinha vivido para ver se ajudava ela. E aí, depois que meu filho nasceu, cara, simplesmente, parece que apertaram aquele negócio de apagar a memória, sabe? Tipo, No do Men in Homem de Black. Preto. Tipo assim, apagou a minha memória. Eu falei, cara, mas eu juro, eu falei até pro meu marido, cara, eu não lembro de mais nada. Parece que deu um branco É, total. total. E apaguei tudo. E agora eu tô recomeçando. Aí agora recomecei assim, voltei a lembrar de coisas, mas não lembro mais como eu lembrava. Eu já percebi que eu não lembro mais como eu lembrava antes. É, Não também sei o que não. acontece aqui na natureza, que dá um tchu, É. tchu, tchu. Eu tenho aquelas referências, porque assim, eu lembro que quando eu fiz essa viagem com ela, era janeiro, então ela tinha 2 anos e tanto. Eu tenho esses marcos, assim, mas não é uma coisa que eu saio lembrando, assim, não. Não, tem, quando foi o primeiro dente, quando foi o primeiro sorriso, exatamente. É, tá Não pegando lembro, eu não demais. lembro, mas também assim, eu não sou muito o tipo de mãe que faz álbum. Eu comprei um caderno para Eu fazer um também. diário, escrevi 2 dias no Eu negócio, tenho até entendeu? E nunca mais hoje, eu tenho escrevi. até hoje em branco aquele negócio da Anne Guedes, lembra? Anne Guedes? Tem em algum Anos lugar aqui 90 total. que é da Maia, que tem 8 anos, tá? Então está lá meu Anne Guedes em branco, que tem um negocinho de cabelo dela. Assim, a única coisa que tem dentro é um ziplock com cacho. E olha lá. A minha irmã, maravilhosa, a Helena, ela é o oposto. A Helena, ela tem álbum, assim, que ela vai na internet e faz, imprime, mês a mês, ano a ano, viagem a viagem. Cara, os filhos delas falam assim: o que que eu estava fazendo em fevereiro de 2007, minha irmã? Eu vou te mostrar, sabe? É assim, cara. Ok. Ela é muito organizada com essas coisas. Ela chegou a fazer assim, ela cobrava as pessoas, sabe, pra fazer, porque ela faz muito bem. Nós somos muito diferentes. Falando nisso, né? Se a minha mãe vier no podcast um dia, que minha mãe, a minha mãe já falou, quero ser convidada. Vamos trazer, pode vir, pode vir. Aí ela vai falar isso, assim, que, cara, somos muito diferentes, realmente. Eu queria ter esse lado, assim, mais organizado da minha irmã, porque eu não tenho mesmo. Mas a gente também, eu acho que, tudo bem, a gente chegou a imprimir muita foto, assim, os meus álbuns todos são impressos até 16, 17 anos, mas na hora que chega o celular, gente, a gente não faz mais isso muito, né? Não, Isso aqui é a verdade. Que é um erro, né? não. Mas também. Mas a minha Mas mãe, enfim. a minha mãe também não era muito assim. Eu tenho pouca foto minha, criança, sabe? Tenho pouco. O que eu Mas não eu me acho também que importa, era a não. nossa época, né? Porque a gente não era tão fácil. Não era pegar o telefone e vou Sair tirar mil foto, não, fotos tinha que agora. revelar, e o filme Tinha que ir lá, tinha que parar queimava. comprar filme, perder tempo. Era caro e você tinha que parar levar a câmera, que também não era uma coisa fácil. Não. Mas É. assim, quando a gente fez a viagem para Israel, isso foi em 99, né? A gente passou um mês lá. Eu levei câmera com filmes e o meu primeiro filme se perdeu. Não tenho até hoje a primeira semana Ih, lá. né? Tenho a É menor ideia isso. também das minhas fotos de adolescência. Eu tenho uma foto que eu mostro que minha filha parece comigo. Eu tenho uma foto minha de 2 anos de idade com um flash na minha cara, assim, estourada, na luz estourada. Dá pra ver mais ou menos de ladinho, porque eu tô assim de ladinho no carnaval. E aí dá pra ver, minha filha parece comigo, sabe? É, Tipo, só tenho é. essa foto, não tenho outro ângulo, não tem outra maneira. É uma foto só, mas comprova, É. entendeu? Existimos. Mas Existimos enfim, como vem cá, criança. olha só. Pra gente não se alongar hoje aqui, porque a gente É, tem muita coisa para preparar, na verdade, para a temporada. sim. Tem muitos temas interessantes, temas que não foram falados, temas que foram É. falados de alguma maneira. E, e a gente vai trazer para cá, né, Isso aí, Luísa? é isso aí. Temos aí a nossa primeira temporada, se você não escutou ainda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é bem esse o clima, só que com, né?
especialistas ou pessoas que têm uma experiência específica. E como os nossos filhos, o podcast vai evoluindo e a gente vai aprendendo A junto com passos eles. devagar. Mas olha, eu queria dizer que o feedback da primeira temporada foi muito bom. Assim, eu acho que é um espaço mesmo que a gente precisa explorar, porque, como você falou, você estava explicando, né, saindo do seu casulo, a maternidade pode ser muito solitária também, né? Ela tem um lado coletivo, tem aquela coisa assim, que você tá sempre com alguém do seu lado e sempre meio sozinho ao mesmo tempo, né? Aham, Então, total. esse é um espaço de comunidade. Então, é isso aí. Entra em contato, segue a gente no Instagram. Manda DM, manda sugestão de tema. Se quiser participar também, manda sugestão para sua participação. Estamos aí. Compartilhe as histórias de vocês com a gente. Isso aí. Seja o que for, não tenha vergonha, não tenha medo. É, E em breve vem mais coisa por aí. isso aí. Obrigada por escutar. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até.